E aí, pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre forças intermoleculares, que é um conteúdo que abrange vários temas, e vamos relacionar esse tópico com pontos de ebulição. Sou o professor Gessé e você pode acompanhar pelo seu livro a partir da página 41. Então, eu vou falar aqui de forma bem básica para vocês, tá? De forma bem mais rápida, da relação da força intermolecular com o ponto de ebulição. Então eu coloquei aqui um esquema que você pode encontrar no seu livro. Quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, desde lá as forças de London, de polo e as ligações de hidrogênio, quanto mais forte for essa interação molecular, maior é a energia necessária para ter a mudança de estado físico, do sólido para o líquido para o gasoso. E maior é o ponto de ebulição e também o ponto de fusão. Tá? Quando você modifica o ponto de ebulição, o ponto de fusão também ele sofre a modificação. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais força eu tenho entre as moléculas, mais difícil é de eu poder separar elas, tá? Para ela poder passar para um estado diferente. A gente estudou em aulas passadas que o estado de agregação sólida, as moléculas estão bem próximas, os líquidos elas já estão um pouco mais distantes, e no gasoso é o estado de mais alta energia, onde elas estão o mais distante possível, se chocando o tempo todo. Então, no estado sólido, por exemplo, quando eu tenho forças intermoleculares bem fortes, e também no estado líquido, eu vou ter um ponto de ebulição bem elevado, porque eu preciso de muita energia para me romper essas barreiras. Então, pessoal, eu trago para vocês aqui dois exemplos, né? O ponto de ebulição da água e do H2S, tá certo? São moléculas bem parecidas, né? A água é o H2O, e aí eu tenho o H2S, que em substituição ao hidrogênio eu tenho o enxofre, e eu tenho o ponto de ebulição da água, que é aproximadamente aí 100 graus Celsius a 1 atm, tá? E o ponto de ebulição do H2S, que é menos 60 graus Celsius, uma temperatura negativa, para poder passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso que é o ponto de ebulição, a temperatura necessária, tá? Para que tu passe do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, a água é necessário 100 graus Celsius, já essa outra molécula aqui de H2S, tá? É apenas menos 60 graus Celsius, tá bom? Logo, o que eu posso perceber? Que na água eu tenho interações do tipo ligações de hidrogênio, tá bom? Que são interações uma das interações mais fortes que a gente já estudou nas últimas aulas. Já essa outra molécula é unida por interações do tipo de polo, tá? Não é uma daquelas três lá das ligações de hidrogênio. Ela já tem uma interação de polo, que é uma ligação um pouco mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Então é mais fácil de eu romper as interações entre essa molécula do que essa. Por isso que eu gasto muito mais energia aqui na molécula de água do que na própria molécula de H2S. Tá bom? Uma outra coisa interessante que podemos notar nessa diferença de ponto de ebulição, que é uma propriedade física, né, gente? Ponto de ebulição, isso é muito interessante. As questões que eu acho assim, que eles cobram mais o desempenho teórico de vocês é em relação à propriedade física. Então, basta lembrar do raio atômico, né, do enxofre em relação ao oxigênio da água. O raio atômico do enxofre é um pouco maior, então ele vai ser bem grande, né? O átomo vai ser um pouco maior, essa molécula vai ser maior, tá? E eu vou ter uma menor atração núcleo-eletrosfera, tá? Um núcleozinho lá no centro com a eletrosfera, que são os elétrons ali, tá, orbitando. Elétrons com maior facilidade de escape da eletrosfera, por isso que ela tem uma interação mais fraca de polo do que a ligação de hidrogênio, justamente por conta da estrutura atômica. A estrutura atômica também explica essa questão aí do ponto de ebulição, tá? E também das forças intermoleculares. Tudo está ligado à estrutura dos átomos. Então, aqui eu tenho um gráfico, né? A gente pode observar que ele relaciona o ponto de ebulição com o período da tabela periódica, tá? Do elemento que está ligado ao hidrogênio. Vê que todos os ligantes aqui têm hidrogênio em suas moléculas, ó, é carbono com hidrogênio, nitrogênio com hidrogênio, flúor com hidrogênio, água com hidrogênio. Só que em cada coluna dessa daqui, que vocês estão olhando no livro de vocês, eu tenho um período 2, período 3, período 4, período 5.
todos esses elementos pertencem ao período 2. Período, apesar de que está na vertical, gente, o período é aquela coluna horizontal que fica na tabela periódica, tá certo? São 7, basicamente, aí, 7 períodos, né, que a gente estuda. Tá bom? Então a gente tem aqui o ponto de ebulição, né? Desde as temperaturas negativas até as temperaturas aqui, ó, de 100 graus Celsius, que é o da água, tá? E tu tá vendo que, de acordo com o que tu vai descendo no período da tabela periódica, isso vai se afunilando, né? O ponto de ebulição ele vai como se formando um funil aqui, tá bom? Eles vão ficando mais próximos, tá? Isso até explica aquela tendência lá do ponto de ebulição que a gente estuda na periodicidade, tá certo? Então, é bem legal que dá para observar, né, algumas diferenças e quando tu tiver em contato com um gráfico como esse, tu relacionar, tá? Às vezes ele relaciona período com o ponto de ebulição. Uma outra coisa interessante é em relação, deixa eu ver aqui, assim, quanto maior a massa molecular, maior a energia necessária para mudança de estado físico e maior é o ponto de ebulição, tá bom? E o ponto de fusão também. Aqui eu tenho várias substâncias, tá certo? Que apresentam aí o mesmo tipo de interação, né, gente? São todas moléculas apolares, tá? E apesar de elas apresentarem o mesmo tipo de interação, que são as forças de London, tá bom? Que são lá aquelas primeiras forças que a gente estudou, eu vou poder diferenciar o ponto de ebulição delas, né, a propriedade física, de acordo com a massa molecular. Essa massa molecular aqui, gente, é de acordo com o tipo de elemento. Por exemplo, o F2, tá? Eu vou ter a massa molecular, esse 38 aqui é da soma dos dois átomos, né, para uma molécula, tá bom? Então eu tenho um ponto de ebulição aqui menos 220, para o cloro eu já tenho uma massa molecular maior, 71, então eu tenho um ponto de ebulição maior, lembrando que menos 101 é maior do que menos 220, tá? Aqui eu já tenho o brom 160, tá? Gramas por mol no caso, a unidade, apesar de não estar colocado aqui. Mas eu tenho aí já menos 7, lembrando que quanto mais perto da origem, né, e dos números positivos, maior o número. Então eu já tenho um ponto de ebulição maior. O iodo, ele tem a massa molecular bem grande, ó, 254, tá bom? É bem pesada a massa molecular desse rapaz. Então ele vai ter um ponto de ebulição e fusão também, né? Apesar de, o ponto de ebulição está aqui na direita, né, gente? O ponto de fusão está aqui na esquerda, tá bom? Aqui é o ponto de fusão, por isso que era negativo. Mas a mesma coisa tu pode olhando aqui no ponto de ebulição, ele também vai sofrendo um aumento. Nas duas colunas a gente tem aí esse aumento progressivo também de acordo com a massa molecular. Então você pode diferenciar essa característica, que é o ponto de ebulição e ponto de fusão, por diversas maneiras, né? Uma delas aí é a diferença entre a força molecular e a outra é ainda aqui de acordo com o que a gente falou, né? Com a intensidade das forças intermoleculares. Se for forças de London, vai ser bem fraquinho ali as interações, tá? Se for forças de Van der Waals do tipo de polo, já vai ser um pouco mais forte a energia necessária. Se for ligação de hidrogênio, aí que é forte mesmo, tá? Uma outra coisinha que eu tenho que colocar aqui é substâncias moleculares, ó. Preste atenção no resumo. Com massas moleculares aproximadamente iguais. E aí? Se a massa molecular for igual, professor, né? O ponto de ebulição mais elevado será da que tiver a força intermolecular mais intensa. Então, se eu tiver massa aproximadamente igual, quem vai ter um ponto de ebulição maior é aquele que tem uma interação diferente. Tá certo? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho 20 gramas, né, a massa molecular de número 20, em unidades de massa atômica, e aqui 36,5. Apesar de não ser tão próximas essas massas, eu vejo que aqui eu tenho ligação de hidrogênio e aqui eu tenho interação de polo. Logo, a ligação de hidrogênio é mais forte. Por isso que eu tenho que o ponto de ebulição é 20 graus Celsius e esse daqui é menos 85. Tá bom? Por isso, né, que eu consigo diferenciar. Apesar de não ser tão próximo à massa molecular, mas eu já vejo aqui pela ligação de hidrogênio de polo que a ligação de hidrogênio ganha, né, bem na frente, na força de interação, tá? E aí já tem um ponto de ebulição maior. Quando eu tenho a mesma força molecular, tá? A mesma interação, por exemplo, esses dois aqui, ó, HBr e o HI,
eles têm a mesma fórmula molecular, ou a mesma força intermolecular, que no caso é dipolo, 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 a mesma interação. Mas eu tenho massas moleculares, ó, diferentes. Esses caras aqui já tem 81 e esse aqui é 128, é um pouco maior. Então, esse cara aqui, como a gente pode ver, ele tem um ponto de ebulição maior, menos 35, e esse aqui menos 67, não se engane. Menos 35, quanto mais próximo do zero tiver lá, né, só tu lembrar da reta numérica, maior vai ser esse número. Então, esse ponto de ebulição aqui é maior, viu, gente? Então, aqui nesse caso, eu diferenciei pela massa molecular. Com a mesma força intermolecular, nesse caso aqui, o ponto de ebulição mais elevado será de quem tiver a maior massa molecular. Então é bom que você saiba, tá, analisar esse tipo de tabela, porque as questões ela vêm aí, apesar de vocês acho que ainda não saberem calcular a massa molecular, mas a gente vai aprender mais na frente, né, nos capítulos de estequiometria. Deixa eu ver aqui uma outra dica que eu tenho para vocês é essa, né, em relação ao ponto de ebulição. Eu falo todos esses tópicos porque eles são muito importantes na química orgânica, porque na físico-química vocês vão diferenciar muita coisa relacionada a ponto de ebulição e fusão mais na frente na química e vocês vão precisar ter esse entendimento, tá? Então eu tenho aqui a molécula de butano que tem essa fórmula molecular C4H10, se eu for contar aqui dá bonitinho C4H10, e o metilpropano que também é C4H10, galera. Então na química rola um negócio desse aqui que tu tem a mesma fórmula molecular, mas a fórmula estrutural é diferente. O nome disso é isomeria, tá? Que vocês vão estudar lá no terceiro ano. Mas aqui o que a gente pode ver que essa cadeia ela é bem aberta, tá? E essa daqui não, ela já tem uns bracinhos aqui, né? Que a gente chama de ramificações, tá? E ela é um pouco mais compacta, tá bom? Ela é um pouco mais curta, mas apresenta a mesma quantidade de átomos. Nessa daqui eu tenho a força de dipolo induzida e nessa daqui eu tenho a força de dipolo induzido, tá? A mesma força intermolecular. Se eu for calcular a massa molecular, esse rapaz aqui vai ter C4H10, vai ter uma massa molecular, e esse daqui também vai ser C4H10, também vai ter a mesma massa molecular. Professor, como é que eu vou diferenciar agora? Uma molécula que tem a mesma interação intermolecular e tem a mesma massa. O senhor falou aqui no exemplo passado que quem tem mais massa vai ter um ponto de ebulição maior, mas é que a massa é a mesma, a força intermolecular é a mesma. Nesse caso é muito legal porque você vai analisar o tipo de cadeia. Ele fala quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, tá? Quanto menor a cadeia, menor o ponto de ebulição. Essa daqui é mais longa, tá? Existe uma interação entre essas moléculas, tá certo? É como se fosse isso aqui, ó. É como se essas moléculas fosse essa linha, né? E elas ficam aqui sobrepostas uma com a outra, tá bom? Então, imagine isso dentro de um recipiente, tá? Elas têm uma interação, elas ficam mais acopladas, tá? Essa outra aqui é como se fosse a forma de um círculo. Elas ficam aqui, ó, lateralmente, tá? Elas não ficam justamente, né? Elas não ficam sobrepostas uma sobre a outra. Elas ficam aqui, ó, sobrenadantes, tá certo? Então, essas aqui que tem uma fórmula molecular mais compacta, elas têm mais facilidade de ser rompida as suas interações, tá? Essas que têm a cadeia mais longa, elas têm um ponto de ebulição maior, necessitam de muito mais energia para poder quebrar essas interações aqui. Elas ficam de forma mais justas, tá certo? Essas aqui não, ficam mais maleáveis a passar para o estado gasoso. Então isso é um ponto muito interessante da química, uma coisa que eu acho muito legal, né? Quando tu chega num ponto que tu tem a mesma massa molecular e tu tem a mesma interação e tu precisa separar as coisas, aí tu olha para o tipo de cadeia, tá certo? Isso é até propriedade física aí voltada para a química inorgânica. Então já leva isso no teu coração, tá? Já leva isso daí de forma para tu carregar como pré-requisito para as próximas partes do ensino médio, tá bom? Então a gente fica por aqui, nossa conversa sobre o ponto de ebulição e o tipo de força intermolecular entre as moléculas, e a gente continua na próxima aula falando sobre solubilidade, tá? Então um forte abraço e até a próxima.